Irmãos, estamos aqui no Paraíba, aqui em João Pessoa, aqui no sítio Juá, né? Hoje é dia 2 de maio de 2025. Queremos gravar um testemunho, meus irmãos, né? Até mesmo do cunhado da missionária Liliane Rodrigues. Também está aqui com nós a cooperadora Letícia Silvia. Também está a esposa do nosso irmão Germano, né? Nós vamos começar a gravar aqui conversando com a missionária Liliane Rodrigues, né? Tanto é, meus irmãos, que as três têm o tom de voz delas são iguais, né? Se não prestar muita atenção, vai achar que até é a mesma pessoa respondendo e não é. Amém? Eu já vou completar aqui a missionária Eliane Rodrigues. A paz do Senhor, missionária Eliane Rodrigues. A paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, cooperadora Letícia Silvia. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos. A paz do Senhor, irmão Laudenice. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos. Então, você viu, meus irmãos, cada uma delas são uma, né? Missionária Liliane Rodrigues, né? Eu fiquei sabendo que o seu cunhado tinha sofrido um acidente de moto, né? O estado dele era meio complicado e ele estava para fazer uma cirurgia. Só que aí ficava jogando um para cima do outro, um para cima do outro, um para cima do outro. Aí na igreja, Deus tinha revelado que Deus estava interando com providência, né? Eu via Deus indo lá visitar, ele não sabia o que Deus estava fazendo. Mas sabia que Deus ia fazer. O que aconteceu, missionária Liliane Rodrigues? É verdade, pastor Marcos Venâncio. No primeiro dia da campanha da Águas Ungidas, Deus revelou, né, ao Senhor que Deus ia fazer algo pela vida de Germano, né? Porque estava tendo impedimento para acontecer a cirurgia. Só que logo no término, que assim que o Senhor entregou a revelação que Deus ia agir algo lá, não sabia o que, estava agindo. Só deu tempo a gente chegar em casa no término do culto, a gente já teve notícia que o médico passou lá na sala dele à noite e confirmou que a cirurgia já ia ser marcada no outro dia pela manhã. Certo, então na mesma noite que foi revelado, vocês já receberam notícia e ele já fez a cirurgia? Fez a cirurgia, sim, e ocorreu tudo bem, para a glória de Deus. Certo, agora vamos falar um pouquinho com a cooperadora Letícia Silva. Você também ficou sabendo desse caso do teu cunhado. Assim, o que você tem a falar sobre a revelação, sobre o que estava acontecendo, porque você sabia que também que ele estava fazendo a cirurgia, só que não estava dando certo, e depois que Deus revelou. Sim, é verdade, pastor Marcos. Inclusive ontem, após a cirurgia, ele ligou para minha irmã, né, com horas depois, se queixando que estava com muitas dores. Daí a minha irmã, né, pediu para o pastor orar por ele. Após que o pastor orou, ele disse que as dores já foram sanadas, né? Aí ele falou para a minha irmã Laudenice que já não estava sentindo mais nada. Certo, então também depois que ele fez a cirurgia, né, ele passou a sentir muitas dor. Antes disso também, né, a missionária Liliane Rodrigues tinha pedido oração, porque parece que o celular dele lá no hospital tá ficando com um rapaz lá, e o rapaz já tinha ganhado alta, né, já tinha ganhado alta, e eles ligava, e ninguém atendia. Aí ela ficou preocupada, pastor, o que será que aconteceu? O rapaz já ganhou alta. Eu falei, irmã, aí Deus revelou, Deus falou para mim que estava indo lá visitar ele naquele momento. E aí eu peguei para não falar da revelação dessa maneira, para não entrar ansiedade, falei bem assim, irmã, hoje vai ter resposta. Irmã missionária, assim que o senhor revelou também, como é que foi? Verdade, pastor. Eu gostaria também de falar a respeito dessa parte aqui, é o importante, né, desse testemunho. E nós ficamos preocupados porque, quando estava para ele fazer a cirurgia, ficou certo que o acompanhante que estava ao lado dele, o menino que estava lá internado, ia ficar com o celular dele. Então, a gente ficou preocupado porque ele quem ia estar mantendo as informações para a gente mandava mensagem, a minha irmã, Laudenice, mandava mensagem e ninguém respondia. Por isso que eu entrei em contato com o senhor e falei que não estava correspondendo às informações das mensagens que a gente mandava. E na mesma hora que o senhor disse assim, vamos crer e vamos confiar que ainda hoje vai ter resposta. Demorou poucos minutos, já teve resposta, foi quando ele ligou. Glória a Deus. Veja, irmão, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Então, nós também estávamos vendo a cooperadora Letícia aí, né, falando das dores que ele estava sentindo, que eram as dores muito fortes. E assim também que nós orou, as dores sumiu para a glória de Deus. Agora também nós vamos falar com a nossa irmã Laudenice Rodrigues. Irmã Laudenice Rodrigues, você que estava acompanhando, como é que você estava diante desse problema, dessa causa?
Então, pastor, eu estava muito preocupada, né? Ela falou que estava muito preocupada, porque quando chegou até você, que você ficou sabendo que queria fazer a cirurgia, até mesmo que um estava jogando por cima do outro e não fazia, marcava o dia, não dá certo, marcava outro dia, não dava certo. Aí depois também que Deus revelou na igreja lá, que assim que terminou o culto na terça-feira, como é que foi, irmã Laudenice? Aí você fala, assim que eu cheguei em casa. Então, assim que eu cheguei em casa, pastor, eu tive notícia dele, né? Recebi telefone dele, para onde vai a glória de Deus. Ai, não consegui não. Ela tá aqui meio emocionada também, né, irmãos? E não é muito acostumada assim gravar testemunho, ela tá meio emocionada, meio, né, nervosa. Louvado seja Deus, assim que eu quero dizer assim. Como é que se diz a palavra? Meio estressado para poder falar, né? Que ela nunca gravou testemunho assim, em palavra. Ela vai tentar falar e as palavras somem. Isso acontece, tá bem? Então não vai ficar aqui o testemunho só na voz mesmo da missionária Liliane Rodrigues, a nossa irmã cooperadora Letícia Silva, né? Hoje é dia 2 de maio de 2025. Número de contato é 18981 476119, 18981 476119 e o 18982068030. Temos um canal no YouTube, canal Doutrina da Última Hora. Estamos Jaleco Branco, Moto Prata, do Pneu Verde no perfil. Eu mesmo, pastor Marcos Venâncio, fundador da Igreja Pentecostal As Maravilhas de Jesus. Estou aqui na própria cidade, né, do Paraíba, aqui de João Pessoa, aqui no sítio Juá. Louvado seja Deus. E Deus operou esse grande milagre. Quem está feliz por esse milagre diz glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A Livinha também vai dar glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém.